Feche os teus olhos aí onde você estiver. Respira fundo aí, de verdade. Espírito Santo, nós nos achegamos a Ti mais uma vez. Queremos Te agradecer porque sem você, Espírito Santo, seria, ó Deus, não faria sentido estarmos aqui, mas é a Sua pessoa que faz toda a diferença num ambiente coletivo de culto. Sem você, não seria mais do que um ajuntamento de pessoas, mas é a Sua presença, Espírito Santo, que faz toda a diferença. E nós queremos rogar que você permaneça aqui nesse lugar e que você possa alcançar cada mente e coração, que você possa, nesse momento, revolver a terra do nosso coração, descompactá-la e torná-la apta para acolher a boa semente que vai ser lançada aqui essa noite. No nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade sobre, ó Deus, a geografia da nossa alma, Pai. No nome de Jesus. Traga cativo mente e coração e remova toda a distração, Senhor. Toda a dispersão de mente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarta-feira eu estava compartilhando aqui com os irmãos que estiveram aqui conosco que muitas vezes parece que o Espírito de Deus vai encurralando a gente, né? E às vezes, humanamente, nós que estamos constantemente ministrando, né? Às vezes a gente fica preocupado em estar trazendo algo novo. Mas isso é humano, é carnal. E às vezes não é isso que o Espírito Santo de Deus quer. Né? E às vezes ele tem que vencer a gente. Às vezes ele vence a gente, às vezes ele quer nos convencer. Né? E muitas vezes eu me sinto encurralado, porque eu tento sair para outro lugar, ele vai me encurralando e me trazendo de volta. Né? E me traz de volta e eu fico às vezes, não, Senhor, tá bom, estou entendendo e tal. Então, durante a ministração você vai entender o que eu estou falando, porque com certeza vai ter uma recorrência em tudo aquilo que a gente vem falando. Mas uma recorrência que eu posso te dizer é com um tom diferente. E eu tenho certeza que se você se permitir, você vai ser acrescentado mais ainda. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Amém. Mas me ajuda aí, então. Você sabe que desde que Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou tudo que não existia, Deus criou a terra, Deus criou o firmamento, Deus criou tudo aquilo de um cenário de caos, de que nada existia, tudo era sem forma e vazio. É difícil a gente processar algo que não tem forma e vazio. Era um caos. E o Senhor começou a criar tudo isso e colocar tudo em ordem. Mas, dentre toda a criação que o Senhor fez, Ele, quando estava para criar o homem, Ele decidiu fazer algo que tivesse a ver com Ele e com o homem. E Deus, Ele construiu, literalmente, um lugar de encontro. Ele fez o homem e foi a melhor obra que Ele fez. E o interessante é que como Ele se expressa, é engraçado, né? Como é que Deus se expressa, porque Deus é Deus, irmãos. Amém ou não amém?
E Ele é perfeito em tudo que faz, sim ou não? Mas depois que Ele fez, Ele mesmo se impressionou. Imagina Deus ficar impressionado com Ele mesmo. Porque depois que Ele criou, Ele disse, puxa, ficou muito bom isso. Ele se impressionou com aquilo que Ele mesmo fez. E pasmem, Ele se impressionou com você. Ele disse, puxa, foi bom isso que eu fiz, hein, Ian? O Senhor olhou assim, cara, esse escurinho é bonito. Ai, meu Deus, essas coisas a gente pode nem falar, né? Misericórdia. Mas aqui a gente está em família, temos liberdade para isso. Amém, irmãos? Deus chegou e disse que era muito bom. E, debaixo desse projeto, Ele disse, eu vou criar um lugar de encontro. Eu vou fazer um lugar. E esse lugar, ele vai ser meu. E esse lugar vai ser seu. E aí, o Senhor plantou um jardim. Foi feito por Ele mesmo. Ele disse, eu vou fazer um jardim. E esse jardim será feito para nós. E a partir desse lugar, olha só, a partir desse lugar, Ele estabeleceu uma agenda diária de encontro. Amém? Amém ou não amém? O Senhor disse, eu quero uma agenda diária de encontro. Todas as tardes, a gente tem uma agenda para estar junto, para se encontrar, todos os dias. Mas veio o pecado. E o pecado, ele frustrou todo esse projeto, esse plano original do Senhor. E olha, irmãos, o homem, ele perdeu esse lugar. O homem perdeu esse lugar e ele foi expulso desse lugar. Você sabe de uma coisa? O diabo, ele sempre está armando ciladas para nos descredibilizar, para nos tirar dos nossos próprios territórios. Você está entendendo isso? Ele sempre está arquitetando planos para nos fazer perder os territórios que Deus criou para nós, que Deus estabeleceu para nós. E entenda isso, por exemplo, como o território da nossa família. Quantas famílias não são desfeitas e quantos territórios não se tornam territórios desolados, porque o diabo, a serpente, entrou nesse lugar. E entrando nesse lugar, ela gerou situações, através do pecado, onde pessoas, elas foram expulsas desse território. Em todos os âmbitos, às vezes em relacionamentos, sejam eles com filhos, sejam relacionamentos em geral, às vezes na vida profissional também, nós perdemos territórios, por termos sido alvejados, atingidos, né, pelas setas, pelos dardos inflamados da serpente, né, em várias, às vezes no nosso chamado, às vezes no nosso ministério. E depois que ele estabelece isso, o argumento sempre é, muitas vezes, o medo e a vergonha, que nos leva a nos esconder, porque o pecado, ele gera medo, vergonha, né, e às vezes ficamos presos a isso, né? Porque quando Deus, depois do pecado, Ele foi buscar Adão, e Ele estava chamando Adão, e Ele estava dizendo, Adão, onde é que você está? E o que Adão respondeu, Adão disse, olha, Senhor, eu vi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Olha só isso. O que é que acontece? O pecado, ele sempre gera esse sentimento de medo, de nos sentirmos indignos, gera vergonha, e muitas vezes nos leva a nos esconder,
a ficarmos escondidos nos lugares escuros, sombrios, escondendo aquilo que nos tirou da presença de Deus. E quantas pessoas ainda não estão assim, se escondendo da voz, se escondendo da chamada de Deus, porque Deus continua chamando, você filho, você filha, Ele continua chamando, Ele continua dizendo, olha, onde é que você está? Eu estou te procurando, onde você está? E às vezes a vergonha e o medo nos tira da presença de Deus. Mas eu quero declarar essa noite que o medo e a vergonha vai ser quebrado aqui nesse lugar, e você não vai ser roubado da presença de Deus por causa do pecado. Posso ouvir um amém por isso? E aí, depois de tudo isso que aconteceu, e que houve essa perda deste lugar, houve um esforço para se construir um novo lugar. Um novo lugar que Deus precisava criar para que pudesse ser um lugar de encontro e talvez um lugar de conexão com Deus. E aí se criou tabernáculos, se criou sinagogas, se criou templos, até que o Senhor dissesse, olha, eu preciso de um novo lugar. Eu não quero mais esse lugar, construídos através de mãos humanas. E Atos capítulo 17, verso 24, coloca aí por favor, veja o que é que aconteceu. Eu acho tremendo isso, porque o Senhor, Ele revela que Ele continuou em busca desse lugar que é um lugar de encontro, amém? Ei, diga para a pessoa que está do seu lado, esse lugar é um lugar de encontro. Guarda isso, hein? Guarda isso aí, isso vai fazer todo sentido. E essa palavra diz, olha só o que é que diz essa palavra, ela diz, o Deus que fez o mundo, amém? E tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, amém? Olha só, mesmo sendo esse Deus poderoso, grandioso, que criou tudo, e que fez tentativas de santuários, de templos em sinagogas, mas Ele disse, olha, não é isso que eu quero um novo lugar, eu preciso de um novo lugar, e agora, não mais feitos por mãos humanas. Então, mesmo que eu possa criar, eu preciso de algo diferente. E 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, há uma pergunta, há uma interrogação para mim e para você. E o apóstolo Paulo, ele fala daquilo que Deus estabeleceu, uma escolha de Deus. E dentro da escolha de Deus, 1 Coríntios 3,16, ele diz, não sabeis que sois o quê? Sois o quê? E que o Espírito de Deus habita. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se expresse, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque o que Paulo está dizendo, ele disse, ei, você não está atento, a ficha não caiu ainda não.
Ei, não sabeis vós? Ele está dizendo, ei, você não sabe ainda. Ei, você ainda não se apercebeu que ele fez essa escolha, que ele desejou esse lugar, esse local. Ele poderia ter feito qualquer outro lugar muito melhor, mas ele disse, não, eu quero um lugar diferente. Ele está dizendo, você ainda não sabe, você ainda não percebeu. E ele diz, esse lugar é o lugar que eu declaro que é sagrado, e que ninguém pode tocar nesse lugar, porque se tocar nesse lugar, eu vou destruir quem tocar nesse lugar. Você está entendendo isso? Sois vós. Ele escolheu você. Porque ele desde então ficou procurando um lugar para habitar. E ele achou você como esse lugar. Mas tem uma coisa, irmãos. Ele não pode habitar em uma casa se essa casa estiver ocupada. Sim ou não? Ele quer entrar na casa, mas a casa está ocupada. E aí, ele diz, ó, mas a casa está ocupada. Ele até, mas a casa está ocupada. E o interessante, que tem um texto que diz que ele tem que entrar às vezes nessa casa, e ele tem que amarrar o valente que está lá, e colocar o valente para fora. Não é assim? Sim ou não? Tem que desocupar a casa. E entenda que muitas vezes o valente é o inimigo mesmo. Tem pessoas que deixou o inimigo ocupar a casa, sim ou não? Isso existe ou não? E a casa está ocupada com o inimigo. E aí ele tem que entrar, amarrar o valente, e botar o valente e entrar. Porque se também deixar a casa vazia, o que é que vai acontecer? Vai vir o quê? Vai vir o valente, mas ele vai trazer também a tropa dele 7 vezes pior, sim ou não? Então, essa casa só vai poder ser ocupada se ele vencer o valente. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, muitas vezes o valente é o inimigo, mas a maioria das vezes o inimigo é você mesmo. O que ele precisa desocupar é desocupar você mesmo de dentro dessa casa. Ele precisa esvaziar é você. Ei, ele precisa esvaziar você para ocupar essa casa. Porque talvez o que esteja impedindo ele de entrar é você que está impedindo ele de entrar. E ele tem que esvaziar. Essa casa aqui está cheia de muita coisa que impede ele de entrar. Ei, você está me entendendo? Você está me compreendendo isso? Às vezes o valente, o inimigo é você. Que ele precisa vencer você. Ei, você está me entendendo? Ele precisa vencer você. Catuca aí a pessoa que está do teu lado e diga, deixa Deus te vencer. Amém, irmãos? Ei, deixa Deus te vencer. Deixa Deus vencer você. Mas eu quero trazer uma boa notícia. Amém? Quem quer uma boa notícia? Eu quero trazer uma boa notícia.
Isaías 57, verso 15. Por favor, na versão King James. Foi mal, irmãos, mas... ainda bem que a tecnologia nos ajuda, né, para isso. Amém, Dudu? Pronto. Diz o seguinte: porque assim diz o alto. Quem é esse alto? Quem é esse alto? Diga: Deus é esse alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu vou melhorar isso. Não melhorar, porque isso não precisa ser melhorado, mas eu vou tornar mais fácil de você entender. Ele está dizendo: olha, eu sou o Altíssimo, e não existe ninguém mais alto do que eu. Eu sou o sublime, o santo. E o lugar de mim habitar é num alto, sublime e santo lugar. É nesse lugar que eu habito. Mas além desse lugar, eu também faço uma escolha. E a escolha que eu faço é de habitar com o quebrantado e contrito de coração. Você está entendendo? Ei, você está entendendo? Você está compreendendo? Eu acho que você ainda não compreendeu. Porque ele está dizendo: olha, eu habito nesse lugar santo, sublime, nesse lugar aqui, que é majestoso, nesse lugar que tem a ver comigo, mas eu quero te dizer que eu sou capaz de abrir mão desse lugar aqui, para habitar com essa pessoa, com esse coração, que é quebrantado e contrito, ao qual eu não desprezo, ao qual eu tenho prazer, ao qual eu tenho interesse, ao qual esse lugar me atrai, para que eu possa também fazer desse lugar o lugar da minha habitação. Então faça alguma coisa, pelo amor de Deus. O que o Senhor está falando aqui é de um coração. Então você já está começando a entender do que eu estou falando. O que o Senhor está falando aqui é de dizer: olha, eu estou à procura de um lugar que eu possa estar. Amém? Amém? Está fazendo sentido? Eu estou procurando um lugar que eu possa estar. E eu estou disposto a abrir mão de um outro lugar para vir também para este lugar, com um quebrantado, com um quebrado. Será que tem quebrado aqui? Com um quebrado, com aquele que abriu mão das suas razões. Abriu mão das suas razões. Com aquele que está disposto a abrir mão de muitas coisas. Com aquele que está disposto a renunciar, a negar e a se permitir ser quebrado, contristado. O Senhor tomou uma decisão.
Isso me impressiona, isso me atrai nessas decisões do Senhor, porque o alto e sublime trono é o habitat natural do Senhor. Amém, irmãos? Amém? É o habitat, é o lugar dele de fato. E o interessante é que o que atrai ao Senhor, Adriano, porque tu é um cara bonito, Adriano, mas não é a tua beleza que atrai ao Senhor. Não é. Não são os teus olhos que atraem ao Senhor. Não é os teus olhos bonitos. Não é. Não são os cabelos, por exemplo, esse de Michel, que cai nas franjas. Não é os cabelos. Não é. Não é o teu shape, os teus músculos, teu abdômen definido. Não é não. Também não é as palavras que saem da tua boca. Também não é. Também não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento, não é a sabedoria que você tem. Não é isso. É apenas um coração quebrantado. Só é um coração quebrantado. Um dia, diante de uma mesa, diante de um profeta, alguns homens foram apresentados diante de Deus. Homens que eram tudo isso. E o Senhor disse: não é nenhum deles. Não é nenhum deles. Eram homens bonitos, vistosos, capazes, com dons e talentos, preparados, capacitados. E o Senhor disse: olha, eu não vejo como você vê. Ai, meu irmão, ainda bem que o Senhor não vê como a gente vê. Ei, ainda bem que Deus não vê como a gente vê. Tem chance, a gente tem chance, amém? Tem chance para nós, porque Deus não vê como a gente vê. E o Senhor foi escolher um que não estava nem lá presente. Você já pensou nisso? O Senhor escolheu um que não estava lá presente. Manda chamar aquele que você, pai, não se lembrou dele, mas foi ele que eu escolhi. Porque até teu pai, tua mãe pode ter esquecido de você, mas o Senhor não esqueceu de você. Foi você que Ele escolheu. Pois é. Agora, o Senhor também, com esse olhar que o Senhor tem para esse lugar chamado coração. Porque esse lugar também é uma sede, diga sede. Esse lugar também é uma fonte, diga fonte. E essa fonte, ela pode jorrar coisa boa e coisa ruim. O salmista, ele fala algo para nós. O Salmo 19, verso 14, ele diz algo. E ele fala: ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sem sombra de dúvidas,
o Senhor, Ele não está focado apenas nas palavras que saem dos nossos lábios. Mas Ele diz sobre aquilo que transita dentro do seu coração. Porque aquilo que transita dentro do seu coração é algo que te chamou a atenção. É algo que você parou, e que você parou para gastar algum tempo. E para você gastar algum tempo ruminando e debulhando aquilo que se chama isso de o meditar do meu coração. Amém? Sendo que as palavras dos meus lábios e aquilo que transita dentro do meu coração, ele diz que isso sejam agradáveis à presença do Senhor. Sejam agradáveis ao Senhor. Como têm sido as palavras que saem dos teus lábios? Têm sido agradáveis ao Senhor porque a boca, ela fala do que o coração está cheio. Do que tem sido cheio o seu coração? O que tem sido depositado e armazenado dentro do seu coração? Para que e para quem você tem aberto essa porta, chamada porta do seu coração? Deixa eu te falar uma coisa. O teu coração não pode ser um terreno baldio. O que é que acontece geralmente, infelizmente, tá? Porque a gente tem que falar isso com tristeza, na realidade do nosso Brasil. Porque isso lá fora não acontece. Mas o que é que geralmente acontece em um terreno baldio? Faz o quê? Joga lixo. É isso mesmo. Joga lixo. Você está entendendo? O que eu estou dizendo para você é que o teu coração não pode ser um terreno baldio, onde você aceita receber lixo, que joga em lixo. E esse tem sido um grande problema nosso. Tem muito coração aqui que tem sido um terreno baldio, porque você tem deixado ser jogado lixo nesse coração. Tem sido um lugar que é como um lugar sem dono. É um lugar que não tem alguém para cuidar desse lugar. É um lugar que não está sendo cuidado. Mas é esse lugar que foi comprado com um preço muito alto. Ei, esse lugar foi comprado com um preço muito alto. Ele comprou esse lugar, mas ele disse: olha, eu comprei esse lugar, o preço foi alto, mas é você que tem que cuidar desse lugar. Esse lugar não pode ser um terreno baldio, você tem que cuidar desse lugar. E a grande analogia que a gente faz é, lá atrás, que a gente iniciou falando isso, o Senhor plantou um lugar. Mas Ele disse para o homem: guarda e cultiva esse lugar. Eu estou aqui essa noite para te dizer que o desejo de Deus é que seu coração não seja um terreno baldio, mas seja um jardim regado para Ele,
que seja um lugar aprazível para Ele, porque foi esse lugar que Ele escolheu, foi esse lugar que Ele decidiu abrir mão de um lugar que é o seu habitat natural, para escolher um lugar que desde o princípio Ele deseja que este lugar continue sendo ainda o seu lugar de encontro, que seja um lugar aprazível e atrativo para Ele, porque é muito ruim você ter que entrar num lugar que é um terreno baldio, está cheio de lixo, está cheio de mosca, que cheira mal. É ruim estar nesse lugar, é ruim ter que passar por este lugar, e olha, esse lugar não atrai a Ele. Você está me entendendo? Mas será que isso não acontece? Será que isso não acontece? Que nós estamos permitindo que esse lugar esteja recebendo tanto lixo, que você está abrindo porta para que venha tanto lixo. Seu coração é o jardim que Deus espera por ele. Como você tem cultivado esse lugar? Como você tem guardado? Porque a ordem foi essa: guarda e cultiva. Irmãos, é muito bom estar num jardim bem cuidado, sim ou não? Sim ou não? É aprazível, né? Quem já foi aqui para Gramado? Amém, Leide. Está selado, ligado aqui na terra, ligado nos céus. Cadê Sérgio? Amém. Glória a Deus. A gente vai junto. Deixa eu dizer para você. Você vai para Gramado, passa no meio da rua, você é atraído para tirar uma foto lá. Você quer aquele registro. Porque é prazeroso, é atrativo aos olhos, é bom estar, você quer estar. Amém? Ei, você está entendendo? O Senhor deseja achar esse lugar no seu coração. Esse é o desejo do Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. O grande anseio do Senhor é por esse encontro. E eu quero apresentar aqui para vocês alguns slides. Amém? Entenda o que nós vamos mostrar e dizer para você agora. Coloca o primeiro, Eduardo, por favor. O que eu falei para vocês é que o Senhor, Ele deseja um encontro. E esse encontro é um encontro com o seu coração. Amém? De que maneira? Olha como é composta a palavra coração. Você está me entendendo? O Senhor deseja ter um encontro com o teu coração. Mas olha o que está dentro do coração.
o que precisa viabilizar esse encontro. A oração é o único meio. Está lembrado que o Senhor diz, está aqui o jardim, mas guarda ele, para que a serpente não entre nesse lugar. E a única maneira de você guardar esse jardim chamado coração é através da oração. A única maneira de você cultivar esse jardim, preservar esse jardim chamado coração, é através da oração. Você está me entendendo? Ei, você está me entendendo? Então faz alguma coisa aí, diz alguma coisa. Agora, eu vou mostrar um outro slide, que geralmente é onde todos nós que não entendemos essa forma de ter um encontro de coração, é o estado da maioria das pessoas. Muda aí o próximo slide. Aí está um coração, que é o meu coração. E lá tem um outro coração, que está queimando. Amém? Que está incendiado. E que está desejoso por se encontrar com o teu coração. Mas está distante. O nosso coração está distante do coração de Deus. Mas aí você de repente está entendendo isso, que a única forma do teu coração de se tornar um coração bandio, uma terra de ninguém, uma terra que receba tanto lixo, tanta coisa, que se acumule tanta coisa, que te afaste de Deus, você entende que você não pode ficar mais distante. Aí mudou. Aí você se aproxima um pouquinho mais. Amém? Aí aquele fogo que está ali já começa a alcançar você. Tem umas fagulhas ali que já começa a tocar em você. Amém? Seu coração já começa a ser impactado por essa presença mais próxima. Amém, irmãos? Amém ou não amém? E aí as coisas já começam a ter mudanças quando nós começamos a nos aproximar. Amém? Quem deseja isso? De verdade, de verdade, de verdade. Diga, Senhor, me ajude a ter esse encontro de coração contigo. Amém? Se você continuar perseverando nisso, vai acontecer algo extraordinário. E eu quero dizer que isso pode acontecer com você. Muda aí. O seu pequeno coração é atraído para dentro de um outro coração. E eu quero lhe dizer que se existir fome, sede, desejo por isso, vai haver um lindo encontro de coração. Agora pensa aqui comigo. Deixa aí essa imagem de um coração entrando dentro de um outro coração.
O Senhor, certa vez, Ele disse: eu achei um homem segundo o que é que isso quer dizer? Um coração de alguém que tenha um anseio tão grande por Ele, que tenha um desejo tão grande por Ele, que esse desejo e esse anseio gerou com que esse coração se aproximasse mais perto do que o coração dele. Amém? E por se aproximar tanto do coração dele, começou a ser semelhante ao coração dele, segundo o meu coração, a tal ponto que esse coração possa ser um só coração, um coração alinhado ao coração dele, que ele possa dizer: um homem com um coração semelhante ao meu. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? É a única forma, é a única maneira de ter um alinhamento de coração. E ele disse que eu achei porque ele estava procurando. Amém? Não deve ser uma matéria-prima tão fácil de achar. Você está entendendo? Ei, você está entendendo? Sabe o que é que eu estou querendo dizer para você? Deus está procurando você. Ei, Deus continua procurando. E a chamada que Ele disse lá atrás, Ele está dizendo: olha, onde é que você está? Ei, você está onde? Você está escondido aonde? Eu estou tentando lhe achar. Tem um coração aqui que está queimando por você, e eu estou querendo encontrar o seu coração. Aonde é que você está? O que é que está te impedindo de se alinhar ao meu coração? Porque quanto mais distante você estiver, mais arriscado estará, mais vulnerável estará esse lugar, mais factível dele receber muito lixo vai estar, porque ele não estará guardado, cuidado, cultivado. Não será um lugar aprazível. Eu não tenho como entrar nesse lugar. Eu até escolhi esse lugar, mas eu não consigo. Ele está procurando. E eu estou aqui essa noite para te dizer que Ele está procurando você. Meus irmãos, para terminar, essa palavra aqui define um encontro de coração, porque essa é a linguagem de Deus. Ezequiel capítulo 11, verso 19.
ele diz: dar-lhes-ei o quê? Dar-lhes-ei um só coração. Um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Irmãos, raciocina aqui comigo. O Senhor está falando para o povo e está dizendo: olha, eu preciso dar a esse povo um só coração. Precisa existir uma unidade de coração, para que o coração seja um. Amém? E para isso eu vou dar a ele um espírito novo. E vou arrancar esse coração empedernido, esse coração de pedra, esse coração endurecido, e vou colocar dentro dele um coração maleável. Um coração de carne, maleável. E interessante que ele disse: eu vou tirar a carne para dar um coração de carne. Eu vou tirar a carne que deixa o coração endurecido, empedernido, para tornar esse coração maleável. E você sabe de uma coisa? Me escute, porque o Senhor, ele precisa de um só coração. O desejo do Senhor é um só coração. O desejo do Senhor é um alinhamento de coração. Amém ou não amém? O Senhor, Ele ainda anseia por esse encontro de coração. E entenda que esse coração que Ele deseja encontrar é o seu. É você. É a escolha dEle. É a decisão dEle. E Ele deseja. E há uma oração a ser respondida ainda do Senhor. É a única oração que de fato ainda não foi respondida, onde o Senhor declara: para que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: isso só será possível quando eu buscar um alinhamento de coração com Ele. Porque se o meu coração estiver alinhado com Ele, e o seu também estiver alinhado com Ele, nós estaremos no mesmo lugar. Ei, você está entendendo? Você está entendendo? Coloca aí a última imagem que nós, Eduardo. Se o seu coração estiver alinhado com Ele, e o meu coração também estiver alinhado com Ele, e aí, quando você decidir que você vai abrir mão dos desejos e anseios do seu próprio coração, que você vai deixar que esse coração não seja mais esse terreno largado, esse terreno baldio, mas que você comece a se aproximar desse coração, desse lugar, desse alinhamento, dessa semelhança. O que vai acontecer é que eu e você estaremos ali, no mesmo lugar. Aí, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, só o Espírito de Deus vai poder trazer um alinhamento de coração uns com os outros. Amém? Amém ou não amém? Porque se existir esse alinhamento de coração, vai ficar fácil.
vai ficar muito fácil. Porque o desejo vai ser um só. Ei, o teu desejo, se tivermos alinhados, se tivermos nesse mesmo lugar, o desejo vai ser um só. Sabe qual vai ser? Esse mesmo cara que o Senhor achou, ele achou o caminho. E ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Ei, se você pedir a mesma coisa, e se eu pedir a mesma coisa, e se nós juntos buscarmos a mesma coisa, nós estaremos no mesmo lugar. Você está entendendo? Oh, meu Deus do céu, oh Espírito Santo de Deus, traga para nós esse entendimento, traga para nós essa revelação, porque o que você deseja não vai ser diferente do que eu desejo. Nós estaremos alinhados e seremos um povo de uma coisa só. Estaremos na mesma busca, e estaremos indo para o mesmo lugar. Seremos um só coração, porque estaremos nesse mesmo lugar, chamado o coração de Deus. Vamos ficar de pé. O que a gente precisa entender é que nós temos falado, olha aqui para nós, não dispersa, por favor. Nós temos falado sobre muitas coisas, e quando eu comecei aqui falando para vocês, sobre que Deus está me encurralando, porque eu tento ir para um outro lugar e o Senhor me volta de novo. E veja que o que eu falei, o que eu tenho falado aqui para vocês, nós falamos sobre uma casa chamada casa de oração. Amém? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Só que oração tem a ver com coração. Amém? Oração tem a ver com coração. Temos falado de um coração inteiro. Oração, casa de oração, coração inteiro, encontro de coração. Ei, você está entendendo? Você está compreendendo? No final de tudo, o caminho é o mesmo que o Senhor está nos levando a entendermos o fundamento da oração, o fundamento de esvaziar essa casa, de desocupar essa casa. Às vezes a gente precisa do jejum para esvaziar essa casa, tornar ela, transformar o terreno baldio num jardim aprazível, num jardim atrativo, e a gente poder
entrarmos num alinhamento de coração. Termos um só coração. Sermos encontrados. Amém? Messias, a gente precisa se encontrar no mesmo lugar. Ei, eu quero encontrar você nesse lugar. Amém? Yasmin, eu quero encontrar você nesse lugar. Marcelo, eu quero encontrar você nesse lugar. Amém? Vamos nos encontrar nesse lugar? Será que a gente pode se encontrar nesse lugar? Será que a gente pode convergir o mesmo anseio de esquecer algumas coisas e chegar diante de Deus, Senhor, uma coisa. Eu só preciso de uma coisa. Será que a gente pode se alinhar a esse mesmo anseio, esse mesmo desejo, de convergirmos para esse mesmo lugar? Há um coração em chamas querendo te encontrar. Há um coração incendiado querendo despender chamas de amor por você. E quanto mais você se aproximar dele, mais incendiado o seu coração também vai estar. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Vem aqui, Senhor Deus, essa noite, Senhor. Ah, Senhor, eu sei que muitas vezes as nossas palavras, elas não são suficientes para que o Teu Espírito, ó Deus, alcance a cada pessoa. Mas eu quero te pedir, Senhor, não leve em conta nossas palavras, mas que o Teu Espírito, Senhor Deus, faça aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer. Vem aqui, Senhor, e descortine os nossos olhos, Pai. Eu sei que o anseio do Teu coração é um encontro, é um lugar de encontro. Ah, Espírito, que possamos, Senhor, olhar para esse jardim que é o nosso coração, esse lugar que o Senhor escolheu, esse lugar que o Senhor decidiu que seria um novo lugar. Espírito Santo de Deus, vem aqui, nos ajude a limpar esse lugar, Senhor. Nos ajude a tirar todo o lixo que nós deixamos entrar nesse lugar, Senhor. Que nós deixamos as pessoas despejarem tanta coisa, Senhor, tantas coisas imprestáveis, tantas coisas que para nada servem, tanto lixo que tem contaminado, ó Deus, esse território chamado coração. Ah, Espírito Santo de Deus, vem aqui e gera em nós arrependimento, Senhor. Nos dê a disposição de fazer uma limpeza nesse local, de fazermos, Senhor Jesus, ah Deus, uma faxina. Faz uma faxina nesse lugar chamado nosso coração, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a remover tanto entulho que não nos impede às vezes até de abrir a porta
porque temos que remover o entulho e o lixo primeiro, porque a porta não consegue ser aberta. O Senhor está batendo, mas a porta não consegue abrir. Vem aqui essa noite, Espírito Santo de Deus, e nos ajude. Nos ajude a limpar esse lugar, Senhor, que nós não guardamos, que nós não protegemos, que nós não cultivamos. Nos ajude a limpar. Nos ajude a cultivar Ele novamente, Senhor. E a única maneira é nos aproximando de Ti, Senhor. É quebrando o medo, é quebrando a vergonha, é quebrando, ó Deus, a acusação, é quebrando a condenação, Senhor. E nos aproximando diante de Ti por graça, Senhor. Que venhamos a arrancar as serpentes que nós permitimos entrar, Senhor. Nós repreendemos as serpentes essa noite, no nome de Jesus. Nos ajude a vencer esses inimigos da nossa própria alma. Nos ajude, Senhor. Venha nos quebrar, venha nos quebrantar, a nos humilharmos diante de Ti, a esvaziar esse lugar, Senhor. Nos ajude a esvaziar esse lugar. Senhor, porque se nós não esvaziarmos Ele permanecerá altivo, Ele permanecerá soberbo, Ele permanecerá, ó Deus, Deus, resistindo, porque o Senhor resiste aos soberbos. Nós precisamos ter um coração quebrantado, contrito, Senhor. Espírito de Deus, vem aqui essa noite, Senhor, e nos leve a resgatar a oração, para que o nosso coração esteja guardado, protegido, cultivado. Não há como guardar o nosso coração sem oração. A oração, ela tem que estar dentro do nosso coração. Faz isso, Espírito Santo, nos convença, nos vença, Espírito Santo de Deus. Quebre as nossas resistências. Quebra, Senhor. Subjugue a nossa carne. Ajude-nos a vencer nos nossos desertos, através do jejum. Ajude a vencermos o inimigo através do jejum. Ajude, ó Deus, a expulsá-lo desse lugar, a desalojá-lo desse lugar, porque o seu nome se chama Beelzebu, Deus das moscas, aquele que se acumula no lugar do lixo. Esse é o nome dele, Beelzebu, o Deus das moscas. Nessa noite nós te repreendemos, Beelzebu, dos nossos territórios. Sejas expulsos dos nossos territórios. Nós te desalojamos, limpamos estes lugares, limpamos, que todo lixo seja removido, todo lixo do pecado, todo lixo do pecado